Boa noite a todos. Como está florida essa casa hoje. Flores raras. Que Deus abençoe cada um e que possamos receber aqui aquilo que estamos nos preparando. A paz, a saúde, o entendimento, o conforto, o alívio. Cada um vai receber aquilo que está se preparando e que já tem merecimento. Então, para abrir os nossos trabalhos desta noite, uma pequena oração deste livrinho Preces da Vida, de Lorival Lopes. Os valores espirituais. Senhor, de ti nasci e para ti retornarei. Essa verdade não me deixa dúvidas. Assim, tenho obrigação de manter firmes as minhas raízes e valores espirituais, como a alegria, a paz, a esperança, o amor. O que é material desgasta-se, merece atenção, mas não apego. O que é espiritual se renova, aperfeiçoa, amplia sem desgaste. Por isso, Senhor, valorizarei o que é espiritual nos mínimos atos. Terei paciência com os outros, trabalharei com dedicação, divertir-me-ei com moderação, estarei sempre alegre. Agradeço a vida, os dias, as horas, os minutos. Eles me fazem progredir espiritualmente. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Que com essa prece, com esse louvor, possamos estar abertos e receptivos à mensagem que vai nos chegar pela irmã Cléria, né, que preparou essa fala para nos alcançar o coração. Que assim seja. Uma boa noite a todos. É sempre um gosto, às terças-feiras, vermos a casa cheia, umas carinhas assíduas, outras que se achegam pela primeira vez. Que cada um encontre nesta casa de acolhimento o que realmente necessita e o que está pronto para receber. Kardec, quando preparou o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu penso que é do conhecimento de todos, uma das obras básicas, a terceira, na verdade, que ele preparou, obra de cabeceira, aquele companheiro que nos tira de apertos, de dificuldades, que é um roteiro seguro para alicerçarmos os nossos passos. E então, quando ele preparou esta obra, que tem 28 capítulos, cada capítulo com um assunto importante para nós, ele colocou no final de quase todos os capítulos, acho que do primeiro ao 21 ou 22, depois no 27, alguns não tem, mas a grande maioria tem uma segunda parte com o título Instruções dos Espíritos. Quem conhece o Evangelho sabe disso, já leu, já se beneficiou. E esta instrução dos Espíritos está ali para explicar, para reforçar o assunto de cada capítulo, que são as lições de Jesus. E estes
essas instruções dos espíritos são compostas por psicografias de espíritos de muitas partes do mundo. O paizinho, não se preocupe com o bebê. Fiquem bem à vontade, ele não perturba. Não se constranjam, deixem à vontade. Então, estes espíritos que ditaram essas psicografias eram espíritos confiáveis e usaram médiums também confiáveis. E essas psicografias chegaram a Kardec. Muitas. De muitas partes do mundo. E Kardec as estudou, as organizou por assuntos, conforme o assunto abordado em cada capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele aproveitou 10% das mensagens que lhe chegaram. Elas têm algum nome, algumas não têm nome, estão assinadas como um espírito protetor ou um espírito amigo. Em nenhuma consta o nome do médium, apenas do espírito que ditou. E o assunto que eu trago para refletir junto aos irmãos nesta noite é do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E na instrução dos espíritos está uma mensagem de um espírito Pascal que enviou o texto escrito, ditado por ele, o médium que enviou a Kardec, o fez de Genebra em 1860. E o título do texto que ele ditou é A Verdadeira Propriedade. É um texto muito simples, muito curto, muito claro, de entendimento de todos. Como é a função desta parte do Evangelho. E então Pascal diz que a verdadeira propriedade é tudo aquilo que levaremos conosco quando partirmos daqui. Cada um sabe o que vai levar. E cada um sabe que ainda tem um tempinho para reforçar essa bagagem. Porque vamos levar o quê? A nossa inteligência, os conhecimentos, as virtudes que conseguimos conquistar com estudo, esforço, trabalho, entendimento, aceitação do próximo, amor ao próximo, respeito aos entendimentos dos outros, respeito à natureza. É isso que vamos levar. Vamos levar apenas o que formos, porque a verdadeira propriedade é o ser. Só o ser. E ser é valor. Não é preço. Ser não é comprado. É conquistado. E conquistado à base do esforço pessoal de cada um. Mas Deus, na sua perfeição, nos dá todo o suporte material para chegarmos no ser. E o que Deus nos dá é empréstimo. Apenas empréstimo. E
Também está escrito no Evangelho que por pouco que sejamos honestos, o que emprestamos de alguém, procuramos devolver, entregar, nas mesmas condições ou em condições melhores do que quando pegamos. Então aí vemos a nossa responsabilidade. Este planeta é chamado um planeta escola. E aqui estamos matriculados para aprender. Cada um no seu curso. Tem cursos que são individuais e tem cursos que são em grupo. E tudo que Deus nos oportuniza, tudo que Ele nos proporciona, é material escolar. Este material escolar precisa ser entregue na nossa partida para os alunos que vierem depois de nós. Algumas coisas Deus nos dá. E algumas coisas Ele nos dá condições de buscar. No início, Ele nos dá esse corpo que nos abriga, que quase nunca é do nosso gosto. A gente sempre quer mexer, a gente sempre quer renovar. Né, Rogerinho? Dá uma harmonizada, né? Uma melhorada. Por menos que gostemos, ou por mais que a gente venha a mexer, às vezes é necessidade. Né? Tem que cortar um pedaço aqui, um pedaço ali, porque a gente quer viver. Mas tá tudo certo, tá tudo bem. Por menos que gostemos deste corpo, ou porque tem orelha de abano, porque o nariz não é arrebitado, porque o cabelo é assim, o assado. Este corpo é o ideal para as nossas necessidades. Podemos mexer nele? Podemos. Podemos devolver melhorado. Eu, por exemplo, vou devolver o meu gastinho faltando pedaço. Mas bem aproveitadinho. Eu cuido da saúde dele. Não deu aqui, ó, corta fora. Mas a gente vai aproveitando, porque é uma dádiva. Isto Deus nos deu. Como nos deu o ar, como nos deu a água, como nos deu o sol. E a partir daí, nos deu a família que nos acolhe. A partir daí, Ele nos dá condições de corrermos atrás. Porque Deus é a inteligência suprema. E como inteligência suprema, Ele não nos tira a capacidade de evolução e de aprendizado. É preciso esforço. É preciso saber usar o material escolar à nossa disposição. Mas a gente, de vez em quando, resvala. Não pensa nas palavras. E aí é a minha casa, é o meu trabalho, é o meu cabelo, é o meu centro espírita. É meu. Para eu usar enquanto aqui estiver. E aí, quando chegamos nos filhos, quem já tem filhos vai saber do que eu estou falando. Porque quando a gente chega nos filhos, aí o pronome da posse tem uma entonação mais pesada. Os meus filhos. Meus. Filhos amados de Deus, que Ele me confiou para que eu educasse, criasse, amasse, orientasse.
e fizesse deles seres melhores. Esses filhos que nós acolhemos pela pura dádiva de Deus, eles também vêm para nos ensinar. E o Filho vem para nos dar condições de cumprirmos a missão de mães, de pais, de avós. Vem nos ensinar o que é o amor incondicional. Vem para nos auxiliar a sairmos de nós, para auxiliarmos o outro. Vem para nos ensinar a lidar com as frustrações. Porque o filho que nós recebemos é o filho perfeito para o que precisamos. E ele vem para nos ensinar a lidar com a síndrome do ninho vazio. Então é uma troca, e uma troca muito justa. E filhos é mais uma devolução que temos que fazer. Porque eles não são nossos, são também empréstimos para a nossa melhoria e para a melhoria deles. Muitos pais se equivocam, às vezes um pouco, porque sentem-se na condição de sonhar pelos filhos. E não é assim. Esses filhos que nós recebemos, esses empréstimos, essas dádivas divinas, eles não são um livro em branco. Eles são um romance que já vem sendo escrito há muito tempo. Vem com muitos capítulos prontos. E nós vamos participar de mais um. Só isto. Não podemos fazer a tarefa deles. Podemos, sim, auxiliá-los, assim como eles nos auxiliam nas nossas. Como eu disse antes, uma troca muito justa. Ter é uma necessidade para chegarmos a ser. Então, meus irmãos, não tem nada de errado em termos posses materiais, termos conforto. Tudo está certo. Tudo está no seu lugar. Desde que os nossos bens materiais sejam bem havidos, está tudo certo. O que a gente precisa tomar cuidado é com o uso que fazemos destes empréstimos de Deus. Porque é neste ponto que vamos ser questionados no nosso retorno. O que fizeste com os bens, com os talentos, com os filhos, com tudo que eu te confiei. Fizeste bom uso? Usaste-os para o bem de todos? Observemos uma água parada. O que acontece com ela? Em pouco tempo está podre, inútil para qualquer coisa. É assim que funcionam os empréstimos de Deus. É para a circulação, para a movimentação, para o proveito de todos. E além do bom uso, tem um ponto muito importante, que é
o apego aos bens terrenos. Nós vamos partir daqui. Isto é certo. Porque quando a gente vem para esta encarnação, já vem com a passagem de volta. Só não sabemos a data, falta só um carimbo. E se for amanhã? E se for essa noite? Se for daqui uma semana? Daqui um mês? Estamos prontos? Estamos soltos? Estamos à disposição de Deus para o nosso retorno? Estamos pensando que no mundo espiritual tem uma família espiritual nos aguardando, saudosos, ansiosos pelo nosso retorno? Enquanto que nós estamos apegados aqui, à nossa família biológica? Eu não estou falando de desamor, eu não estou falando de abandono, não é nada disso. Eu estou falando de importância de um aspecto e de outro aspecto. A vida no mundo espiritual é a vida que segue. A vida no mundo material é temporária. É só um curso. Portanto, a gente precisa pensar no apego e no desapego. Apego é um sentimento que só traz desvantagens. Atrasa o nosso adiantamento, o nosso retorno. Nos ancora aqui quando o nosso lugar não é mais este. Porque não tem outra saída. A volta é certa. Então é importante a gente pensar em se preparar. Tem um pequeno poeminha do Mário Quintana que eu já repeti algumas dezenas de vezes, porque gosto muito, em que o Mário Quintana diz assim: a nossa vida é uma estranha hospedaria de onde partimos sempre às tontas, porque as nossas malas nunca estão prontas e as nossas contas nunca estão em dia. Então, meus irmãos, demos uma olhada na nossa mala. Se está arrumadinha, está cheia, se tem pouca coisa. Às vezes, a gente coloca os nossos valores, o que a gente vai levar, num saquinho plástico. Daí parece que botaram o canudo do aspirador de pó lá e tiraram o ar, ficou um pacotinho assim. Está lá solto dentro da mala. Mas tem tempo ainda de botar mais coisas. Depende do nosso esforço. Não quer mexer naquele pacotinho porque já está muito arrumado? Faz outro. E bota na mala. Dá uma olhada nos boletos. Tem boleto vencido? Vamos pagar. Vamos dar um jeito. Tem uma desavença com aquele parente, com aquela tia, aquela prima que é o quiprocó da família. Vamos procurar. Vamos mandar uma mensagem, fazer uma ligação. Que tal a gente dar uma acertada nos ponteiros aí e liquidar esse boleto? É tempo. Porque estas pendências nos ajudam no apego. Às vezes a gente não fica preso a coisas, mas fica preso a situações mal resolvidas. Boletos vencidos e não pagos. Procuremos um jeito de sanar, de desamarrar o balão, para que na nossa hora
a gente não só morra, a gente desencarne. Porque entre morrer e desencarnar tem diferença. Na morte morre o corpo, cessa a vida. No desencarne o espírito se liberta. Mas vai se libertar dentro do apego ou desapego que tivermos. Pensemos nisso, meus irmãos. Demos uma olhada na nossa mala. Procuremos lembrar de alguma situação que precisa ser refeita. Aproveitemos o tempo, porque o tempo não volta. E as oportunidades estão à nossa disposição agora. Eu trouxe uma mensagem que eu recebi pela internet. É um pequeno texto escrito por uma pessoa chamada Eunice Ramos. Eu vou tentar ler, porque alguns têm visão e outros têm falta dela, que é o meu caso. Mas vamos lá. É uma mensagem muito bonita que nos motiva bastante. Ela diz assim: um dia a estrada chega ao fim. A louça fica na pia, a TV fica ligada, o livro fica aberto numa página que não será mais virada. A estrada chega ao fim. Roupa no varal, lençol esticado, casa limpa, toalha sobre a cama, móvel no mesmo lugar. E a estrada chega ao fim. Chinelos na entrada da porta, mesa posta, café frio na caneca, retrato empoeirado, lista na geladeira. A estrada chega ao fim. Aqueles aos quais eu feri continuarão a caminhar e talvez nem se lembrarão mais de mim. A estrada, a minha estrada, chega ao fim. E haverá partidas e chegadas, encontros e despedidas, novos amores, novos amigos e reconstruções. A vida continuará sem mim. E hoje, enquanto posso respirar, a minha prece mais bonita é: se nada levarei daqui, que eu saiba deixar boas memórias no coração das pessoas. Que possamos todos nós deixar boas memórias e boas lembranças. E que Jesus nos ilumine e nos fortaleça nesta tarefa, neste projeto. Muito obrigada a todos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.